Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 8. E nós vamos meditar a partir do versículo de número 9. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O título da mensagem é A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Versículo 9, a seguir, está escrito o seguinte. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que nela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também a querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim, como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade neste tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Aleluia, Pai. E como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem. Nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Evitando isto, que alguém nos vitupere por essa abundância, que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com estes enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da vossa glória acerca de vós. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo aqui, né, nessa recomendação às igrejas de Corinto, ele afirma aqui, né, sobre a obra que havia sido começada para a coleta dos irmãos de Jerusalém, os irmãos pobres de Jerusalém. E esta obra começou, irmãos, de acordo com a recomendação dele, mas houve problema na igreja, né? Houve lá um reboliço muito grande, né? Que inclusive Tito, que era o pastor da igreja,
ele inclusive deixou a igreja e foi-se embora, voltou para a casa dele, para a terra dele, né? Mas Paulo, com grande exortação, botou as coisas nos seus devidos lugares, né? E aí todos foram corrigidos por todos os problemas que aconteceu, né? E as coisas, e Tito voltou, né? Eles o receberam, e com pranto, com choro, aos abraços e beijos, e ali de todo o coração, e amargura de coração, de arrependimento, pedido de perdão, e as coisas se acertaram, e Paulo aqui nessa passagem recomenda, né, a igreja a continuidade para completar esta obra de caridade que eles haviam começado por intermédio de Tito, na recomendação que ele tinha feito primeiro. Ele ia passar por Macedônia, e daí era para os irmãos separar, né, no primeiro dia da semana, né, separar ali o seu ganho no primeiro dia da semana para poder mandar para os irmãos de Jerusalém, né. E aqui ele está falando, né, a forma que está sendo feita, né, aqueles que têm muito, doa bastante, o que tem pouco, doa pouco, o que não tem, não doa nada, né? Para que haja equilíbrio por todos, não é para folgar os que não podem, mas sim para que haja equilíbrio, para que haja justiça, né? Então, mas vamos à leitura para que nós possamos, das mensagens, das referências, nós possamos elucidar melhor também os irmãos em relação a isso tudo aqui, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Glória a Jesus. Eu quero meditar um pouquinho ainda com os irmãos na própria palavra, porque é muito rica, vale a pena, né, também aproveitar aquilo que está aqui, me dado pelo Espírito Santo do Senhor através do meu entendimento, certo? Na mensagem em si, né? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 a seguir, né? Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes e não foi só a praticar, mas também a querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes, né? Ou seja, com esse pedido que Paulo fez à igreja, né, os irmãos iniciou a coleta para os irmãos pobres de Jerusalém com muito boa mente, muito boa vontade, com muito bom ânimo, cada um contribuindo, mas foi interrompido devido ao problema que houve, né? Então aqui Paulo passa novamente para eles pedindo que Cristo, né, sendo rico, se fez pobre, exatamente para enriquecer os seus, para que nós sejamos ricos em abundância, em tudo aquilo que nós necessitamos, e ainda sobejando muito, exatamente para ajudarmos os necessitados. Aqueles que têm, o Senhor acrescenta ainda mais, mas não para ele guardar, não para ele entesourar, né, para ele folgar, e sim para repartir com quem não tem. É como se fosse, vamos fazer uma comparação aqui, de alguém que possui muita terra, né? Então, numa cidade, tem 100 mil habitantes, e tem ali 5% que são donos de terra, é dono de todas as terras do município, né? Então, esse 5% produz, né, para todos os outros 95% comerem, a preço de dinheiro. Mas tem aqueles que não podem comprar. Tem aqueles que não têm terra para produzir e não tem dinheiro para comprar. Eles precisam comer, precisam viver, né? Então o Senhor dá em abundância para aqueles que têm, para repartir com os que não têm. Não a peso de dinheiro, né? Mas a peso de caridade, a peso de temor no coração. Pelo amor que é dado pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Aliás, 1 Coríntios 13, versículo 13. Né? Agora só resta estas três: a fé, a esperança e a caridade. Então você que tem muito, você que ganhou muito, que produziu muito, né? reparte o que sobra com aqueles que não produzem nada, que não tem nada. Né? Não produz, não tem nada, não é porque não quer,
é porque faltou oportunidade, não teve condição, né? Nós não sabemos nem como isso começou, né? Isso começou assim e será sempre assim. Nunca vai deixar de existir pobre na face da terra, pobres carentes, necessitados, né? E o pobre, irmãos, é a menina dos olhos de Deus. Salmo 82, inteiro, o Senhor fala disso, né? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios, eles nada sabem nem entendem, e vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Então Deus faz a sua lavoura prosperar abundantemente, para você repartir com quem não tem terra, com quem não tem teto, quem não tem casa, quem não tem lugar para ficar, não tem nem comida para comer. Por isso Deus te dá em abundância, exato para você repartir, para você dividir, né? Houve uma certa época um homem rico que produziu muito, produziu o suficiente para comer dezenas de anos, né? E ele falou para ele mesmo assim, colheu, foi tão abundante a colheita dele, que ele mandou construir celeiros novos para guardar tamanha produção. Ele ficou maravilhado e achou e guardou aquilo tudo, né? Não cabia nos silos que ele tinha. Falou, vou mandar fazer novos silos para me guardar a minha produção, porque é muita coisa para depois eu ficar folgado, né? Colheu tudo, guardou direitinho, comida para comer dezenas de anos, né? E falou, agora eu posso folgar e ficar sossegado e ficar na minha rede balançando o tempo todo sem fazer nada, né? Deus falou para ele, né? Miserável pecador tu és. Você não sabe que ainda nesta noite pedirão a tua alma. E esse homem foi morto naquela noite. E tudo aquilo que ele entesourou, querendo ficar tudo para ele poder folgar, ele nem sabe quem comeu aquilo. Com certeza foi repartido com as pessoas pobres e necessitadas. Então Deus dá para nós, irmãos, exatamente por esse motivo, para que nós possamos abrir a mão, né? Abrir a mão, abrir o coração, abrir o entendimento e repartir com quem não tem, com quem não produz. Às vezes até tentou, mas não conseguiu, né? Então nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. Então é isso que Paulo está falando aqui nessa mensagem, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também a querer, né? Agora, porém, completai também o já começado, que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes, né? Ou seja, você intentou no seu coração de ajudar, intentou de doar quando foi pedido, eu vou fazer, vou lutar, vou dar o que eu posso. Foi começado, foi interrompido, agora termina, continua, né? A coleta continua. O projeto foi interrompido, né? Porque o maligno entrou no meio para poder tentar atrapalhar, mas o Senhor jogou ele por terra. O Senhor o repreendeu, né? E aí todo mundo voltou às paz, voltaram ao normal, se encontraram, choraram, abraçaram, se perdoaram e recomeçaram. E Paulo está aqui enchendo o ânimo deles para recomeçar, dar continuidade e concluir o projeto começado, né? Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem, né? Por que é aceito aquilo que nós podemos, irmãos? Doação, caridade, né? Não existe um limite para caridade, para doação. Quem tem muito, doa muito. Quem tem pouco, doa pouco. Quem não tem, não doa nada, recebe, né? É caridade, irmãos. É isto, né? Isso chama prontidão de caridade. É que a palavra está falando aqui. Porque se há prontidão de vontade,
será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão. Ou seja, quem tem mais, doa mais. Quem tem menos, doa menos. E juntos seguimos juntos, marchando rumo ao alvo, numa só fé, num só amor, numa só união. Né? Por que aquele que tem muito tem que debochar daquele que tem pouco? E achar que é obrigado a dar pouco porque aquele que tem pouco só tem aquele pouco. Não, você tem muito. Deus te deu muito. Você pode doar mais. E Deus deu muito para você exatamente para isso. Para você dar mais para quem não tem. Para que haja equilíbrio das coisas. Porque se há prontidão, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas para igualdade, né? Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade neste tempo presente. Aleluia, louvado seja Deus. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu, e o que colheu pouco não teve de menos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Ou seja, o dirigente voltou. Vamos retomar o projeto. Vocês querem, eu também quero. E juntos vamos concluir. E Deus, o Todo-Poderoso, nos abençoará de forma abundante nas nossas vidas, suprindo a minha, a sua e as nossas necessidades. Porque juntos vamos realizar uma grande obra, um grande projeto. Né? Projeto de fazer coletas para os irmãos pobres de Jerusalém, que eram muitos e muitos necessitados. Né? É isso que a palavra está falando aqui. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Né? Provavelmente era um irmão que tinha nas igrejas que louvava a Deus de forma extraordinária. Né? Igual nós temos em todos os ministérios, né, de igrejas, existem os cantores daquela igreja. Né? Então, provavelmente é disso que Paulo está falando. Né? Para que Paulo falou dessa forma? Para os irmãos se alegrar. Está indo o Tito aí, está indo o irmão fulano, o irmão Bertano, o irmão Ciclano, para os irmãos ver quem estava chegando e se alegrar. Né? Porque um gosta do Pedro, gosta do Manuel, gosta do João, mas todos gostam de todos. Assim todos vão para a igreja, todos vão louvar, adorar, né, e cultuar a Deus, vão fazer as doações necessárias e todos vão receber de Deus a graça. Né? É isso que Paulo está falando aqui, encorajando os irmãos. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem. Nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também nosso outro irmão, o qual muitas vezes, em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Tanto os nossos irmãos quanto os nossos irmãos são embaixadores nas igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da nossa glória.
acerca de vós. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja